Prometo nada, irmão. Mas eu falo que no meio do vídeo talvez a imagem estabilize e eu não fico fazendo assim. Mas todo início é difícil. Assiste aí. Assiste aí, por favor. Não foi pra intimidar. Eu esqueci de falar, por favor, depois que eu falei assiste aí, mas assiste aí, por favor. Vai ter um momento que eu vou ficar parada. Hoje eu vou fazer um diário de por que eu tô com essa touca e o que tá passando na minha cabeça agora, nesse exato momento. Eu comecei a trabalhar e o meu cabelo é ondulado cacheado, né? É tipo um 2B, 2C, tem uma parte 2A talvez. E agora eu durmo de touca pra eu não ter que lavar a cada 2 dias. Eu posso lavar a cada 3. Mas não que eu fique 3 dias sem lavar. Eu lavo hoje, aí amanhã e depois eu não lavo, porque quem tem cabelo cacheado sabe que não é mole. E não que esse seja o fator principal, é que... O que eu ia falar? Além de não ser mole, lavar, tipo, todos os dias. Ah, o meu cabelo não é tão oleoso, então faz sentido. Pra mim, pessoalmente, não me julguem, pode me julgar, mas eu não tô nem aí. Ó, tem um espinho aqui que tá com adesivo, esse adesivo é muito bom, nem dá pra ver espinho. E aí... eu odeio dormir, eu odiava dormir com coisas apertando. E achava a coisa mais feia do mundo. E agora eu tô tendo que usar porque eu vou trabalhar. E eu não quero ter que acordar às 6 horas da manhã pra ter que lavar o cabelo. Que agora eu estou empregada, já tem 3 dias. 3 dias trabalhando. Enfim. Eu vou parar de ficar mexendo, porque eu não sei se tá dando pra ouvir. Aí eu vou pegar o microfone e vou terminar de contar o que tá passando na minha cabeça pra eu não ter que ficar fazendo assim. Eu vou falar com o microfone. Olha que legal. O fato de eu ter um emprego agora vai fazer com que eu consiga pagar o meu microfone que tá na 4ª parcela. E como antes eu não tinha um emprego, eu tinha que fazer das tripas coração pra pagar. Porque eu tomei uma decisão impossível e eu comprei um microfone caro. E eu não tô... Isso não é um incentivo de, tome decisões impossíveis. Também não é um impedimento, tipo, não tome. É só porque eu passei pela experiência e... Cada experiência é individual. Enfim, como eu estava dizendo, eu estou de touca. E não adiantou nada pegar o microfone, porque eu ainda tô falando perto da câmera. E aí, o que eu tenho que falar? Cara, eu tinha um roteiro na minha cabeça. Aí eu comecei a gravar e eu esqueci. Mas agora eu trabalho com atendimento ao público e eu atendo um monte de criança. Não assim, claro, com essa touca. Mas eu atendo as crianças. Eu acho que é legal, porque eu quero desenvolver oratória, habilidades sociais. Eu vivo muito tempo sem falar com ninguém, então às vezes é difícil interagir e manter um olho no olho. Mas eu consigo hiperfocar em falar com as crianças. Acho que isso é bom. Enfim, mas não era isso o ponto. Esqueci que eu ia falar, meu Deus do céu. Tô gastando memória do celular e não tô falando nada. Eu vou tentar voltar nos vídeos do TikTok que eu tava assistindo, porque além de trabalhar, eu assisto TikTok o dia todo. São 6 horas de trabalho, 8 horas de TikTok e o resto eu dormir. Comer e dormir. É assim que eu organizo a minha rotina. E antes tava pior, porque era só TikTok e dormir. E 3 dias atrás eu cogitei fazer um diário de uma desempregada, que era basicamente dormir, TikTok e Valorant. Porque ainda tem o Valorant pra jogar. Enfim, mas por enquanto eu arranjei um trabalho há 3 dias. E eu tenho um mês de férias, então eu acho que eu não devia me culpar, porque daqui a pouco minhas férias acabam oficialmente e eu volto a estudar. Enfim, esse vídeo antecede o meu diário de conversão. Acho que tá vindo aí.
porque eu acabei de pensar que talvez eu devesse gravar um vídeo sobre isso. Só que talvez eu devesse organizar e gravar muitos vídeos antes pra não parecer que eu sou só chata. Porque, querendo ou não, eu acho que eu não quero representar uma coisa e dar uma imagem de algo e botar nas pessoas muito comprometimento de que, tipo, eu sou assim. Só que, no fundo, eu sou pecadora e eu posso errar e as pessoas vão me julgar. Sendo que eu não pedi pra ninguém confiar em mim. Eu só pedi, só queria compartilhar que faz parte. Enfim. Não sei se deu pra entender. Mas é uma possibilidade de vídeo. E eu tenho que planejar para que seja feito da melhor forma possível. E não soe pejorativo, nem estranho, nem desrespeitoso com ninguém. E nem que seja só baseado na minha opinião, mas talvez devesse ter algumas questões históricas nos vídeos. Aí eu teria que criar roteiro, fazer todo o processo criativo, editar vídeos bonitinho, aprender a editar para editar vídeos bonitinhos para postar. É um projeto que talvez dê certo, mas pode ser que eu não sei, porque eu não comecei. Enfim, vou assistir ali o videozinho do TikTok pra ver se eu lembro o que era que eu ia falar. Pra além da touca, né? Claro. E aí eu lembrei agora que... fato curioso da minha vida é que eu tenho tatuagem na sobrancelha. Não é tatuagem, é nano blending, eventualmente vai sair. Mas eu tenho uma falha gigante nessa daqui, ó. E elas são bem separadas. Aí eu tive que fazer. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que seria bom contar isso em algum momento. E o momento foi esse, o mais aleatório possível. Enfim. Elas são uma abaixo, outra acima, separadas e careca no início. Aí, nessa daqui, que eu tô piscando o olho, dá pra ver melhor, que tem uns fiozinhos mais parados aqui, que eles são tatuagem. Nessa daqui, os fiozinhos da frente sumiram. Eu consigo encher muita linguiça. Enfim, aí dá pra ver mais os daqui, talvez. Só pra falar que eu tenho isso, um dia eu já vou ter dito isso. Aí eu não vou precisar ficar falando, tem um nano blend, não sei o que. São os meus procedimentos estéticos. Enfim. Falando em procedimentos estéticos, eu não queria fazer clareamento no dente porque eu tenho medo dele ficar sensível, porque dizem que fica, porque... O que eu tô falando, né? Eu acho que eu tinha que abrir uma live pra falar isso, tanto de coisa que eu falo. Porque ninguém vai querer assistir um vídeo em si. E se você tá assistindo, obrigada. Valeu. Eu conto com o seu apoio. Mas... eu poderia fazer clareamento nos dentes se eu tivesse muito dinheiro. Mas eu tenho medo de ficar com o dente sensível. E eu já falei isso em um vídeo que eu não postei ainda. Por motivos bestas. Talvez um dia eu poste, talvez um dia não. Eu gravo um monte de vídeo e eu nunca posto. Alguns talvez eu ainda vá postar. Outros eu não sei. Outros, talvez. Não sei. Enfim, voltando ao ponto. Fugindo várias vezes. O meu dente, ele é amarelo naturalmente. E eu sei disso porque eu tirei os sisos e eles eram meio amarelos. E eles estavam inclusos, não tinham nascido. E esse dente aqui, que é o mais amarelo, ele nasceu muito depois. Eu tive que fazer uma cirurgia pra puxar. E ele já nasceu assim. Dessa cor. Amarelo. E aí um dia, se eu aparecer com os dentes branquinhos, sabendo que é procedimento estético. Enfim. Outras coisas que eu faria. Eu, particularmente, não tenho interesse de fazer nada. Eu acho que eu consigo lidar bem com uma aparência assim. Na medida do possível. Mas eu tenho umas queixas. E às vezes pode ser que eu tenha vontade de fazer, mas eu não queria ter que me preocupar com isso, porque tem muitos procedimentos, mas
o meu nariz. Ele é assim. E aí, penso que... Não que isso seja um defeito, não. Só... Se eu morrer no pastilha, ele fica mais assim. Enfim. Só que eu tenho medo também de dar tudo errado e eu odiar. E não era nada disso que eu ia falar. Eu tô falando só besteira. 8 minutos. Nada como ser um livro aberto que mostra das espinhas a toca de cetim. E os dentes amarelos. Parei 5 minutos pra ver o que eu ia falar nesse vídeo, que eu esqueci. E apenas usei TikTok. Mas é porque tinha a ver com TikTok. Mas tem uma luz. Eu vi um vídeo de uma moça falando que talvez a mãe dela tenha trocado as gêmeas dela, que ela identificava com um brinquinho. E aí a moça falou, pô, faz uma tatuagem do nome delas no pé. Aí eu falei, tá maluca? Elas são bebê. Tem que fazer só a inicial, porque o nome vai ficar maior que o pezinho. E aí foi isso que me motivou a gravar esse vídeo, porque... Acabou que virou um vídeo de metas pra 2026. Uma das metas era ter um emprego. E eu tô no freelance. Não é bem um freelance, mas... E eu... queria gravar vídeos. E eu quero gravar vídeos sérios. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer pra separar vídeos sérios de vídeos... bestas, idiotas, que ninguém precisa assistir assim. Não, brincadeira. Peguei pesado comigo mesma, desculpa. Mas no início do ano, eu quis planejar isso direitinho e eu quis organizar de aprender e fazer coisas pra gravar vídeos, tipo roteiros e coisas assim legais. E agora que eu trabalho com crianças, talvez eu tenha desenvolvido algumas habilidades 3 dias. E talvez eu consiga me expressar melhor na frente das câmeras e aí talvez eu consiga falar mais coisas, porque 3 dias eu já aprendi muito como conversar. Acho que é só me expor ao risco, talvez. Mas enfim, eventualmente pode ser que aconteça isso. E eu acho que talvez eu mantenha esse canal como um porta qualquer coisa, literalmente. E em outro eu desenvolvo uma coisa diferente. Sério. Sem piadocas de tatuagem em bebês. Tem que fazer um roteiro de coisas que eu talvez... Vision Bird. Me encontro assim. Brincando. Lei da oração.